Vamos falar de prismas. Você, a essa altura, já sabe o que é um poliedro, legal? Então, o prisma é um tipo de poliedro, só que começa a ter algumas características e, logicamente, forma objetos aí que são mais úteis para a gente, né? Características desse poliedro chamado prisma, né? Imagina um feixe de retas quer dizer um monte de retas, pode ser 3, 4, 5, 10 retas paralelas no espaço, tá? Aqui no caso eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso? 6 retas. Elas têm que ser paralelas, essas retas laterais, tá bom? Esse feixe de retas corta 2 planos paralelos, então você pode imaginar esse feixe, por exemplo, passando aqui e cortando o plano do chão e o plano do teto. Na hora que corta os planos, como aqui no meu exemplo são 6 retas, tá vendo? Eu formo um polígono de 6 lados, sacou? Então, o que é importante aqui? Essas retas são paralelas, os planos que elas vão cortar são paralelos, tá? De modo então que se obtém 2 polígonos congruentes, né? Eles têm medidas iguais, né? Essa com essa e assim sucessivamente. Tranquilo? Então a primeira condição é essa. Daí, este sólido, este poliedro ganha o nome de prisma. Tranquilo? Repare que aqui eu propositalmente fiz ele inclinado, né? Eu inclinei as paralelas. Isso aqui não é muito comum, por exemplo. Se fizer um prédio de apartamentos nesse formato, dificilmente você vai ver um prédio inclinado. De vez em quando tem um arquiteto maluco que bola um troço assim e funciona. Mas, em geral, os prédios são retos, né? E aí, nesse caso, a gente chama de prisma reto. Olha aqui. Aqui eu tenho um exemplo de um prisma reto, tá? Essas linhas laterais, tá vendo? Esse feixe de retas, que no caso aqui são só 3, elas são perpendiculares aos planos que cortam, tá bom? Então, elas teriam que estar retas. Como eu, aqui em relação ao piso, são retas, legal? Então você tem aqui um prisma oblíquo e aqui você tem um exemplo de um prisma reto, tá bom? Esse mesmo polígono que está aqui, se eu trouxer ele para cá, botar as retas paralelas, ele passa a ser um prisma reto, tá bom? Vamos dar alguns nomes aqui, né? Você já sabe que os poliedros têm arestas, né? Então, tá vendo? Isso aqui é uma aresta, esse amarelinho é uma aresta, esse azul é uma aresta. Aqui a gente dá um nome diferente para as arestas, tá? Para você saber de qual aresta está falando, tá? Como essas duas áreas, esses 2 polígonos são paralelos, aqui a gente chama de base, a aresta que forma este polígono, todas essas aqui, ó, essa e essa amarelinha, ganha o nome de aresta da base, tá legal? Aresta da base. Então, quando eu falar em aresta da base, eu sei que não é a azul e nenhuma paralela. É desta base ou daquela base. Então, o prisma cuja aresta da base vale tanto, você já sabe quem é. A aresta lateral. Então, pensando, aqui está o prisma, isso aqui é a lateral dele, né? Você olha em volta dele. Essas arestas são chamadas de arestas laterais. Exemplo, a azul aqui, pintadinha para você. Tá bom? Ok. Um poliedro, ele tem várias faces. Poliedro. Lembrou? Várias faces. As bases, o que a gente chama de base aqui, que são essas faces de baixo e de cima, que são paralelas, tá? Essas faces ganham o nome de base. São bases. Eu tenho a base superior e a base inferior. Já as faces laterais, a gente dá o nome de face lateral, tá bom? Pelo que eu impus no início, ou seja, o feixe de retas é paralelo e os planos de corte são paralelos, o que vai acontecer? Essa face lateral necessariamente vai ser um paralelogramo, né? Ou seja, essa aresta dessa base vai ser paralela com aquela e as arestas laterais são paralelas. Então, a face lateral, quer dizer, a face que está na lateral, ela é um paralelogramo. Todas são paralelogramos, tá bom? Pergunta, esses paralelogramos são congruentes, são do mesmo tamanho? Depende. Esse feixe de retas depende das posições das retas. Esse polígono formado aqui, ele não precisa ser necessariamente regular. Ele pode ser totalmente irregular, tá? Muito bem. Legal? Tranquilo. Como isso aqui é de um uso difícil, né? Você não faz um prédio, raramente você vai ver uma embalagem oblíqua, né? Tá? Por que não se faz uma embalagem oblíqua? É bonito, mas você imaginou no transporte, cabe menos embalagem, né? Porque fica um espaço vazio aqui, sem empilhar uma do lado da outra, então aumentaria muito o custo, né?
um exemplo de como o transporte encarece o produto é você comparar uma barra de chocolate com um ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa vem um peso ridículo, vem quase nada de chocolate e custa muito mais do que uma barra de chocolate. Mas por que isso? Imagina o quanto você carrega de barra de chocolate no mesmo espaço que você carrega um único ovo de Páscoa. Entendeu? Então, vai nessa linha. Então, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar mais com o que a gente chama de prismas regulares. Para um prisma ser regular, primeiro ele precisa ser reto. Então, como eu disse, as arestas laterais são perpendiculares às bases. Tranquilo? Eu te dei aqui 2 exemplos de prismas retos. E para o prisma ser regular, tá? Além de ser reto, ele tem que ter as bases sendo polígonos regulares. Então você já viu que as bases são polígonos, não é isso? E você sabe o que é um polígono regular. O polígono regular, ele é equilátero e é equiângulo. Ou seja, os lados são congruentes, tá certo? E os ângulos também são congruentes, aqui também. Aqui no caso seria um triângulo equilátero. Professor, isso não é um triângulo equilátero? Claro, está em perspectiva, para você imaginar a profundidade. Isso aqui é um sólido, tá certo? Muito bem. Então, você tem aqui em cima um triângulo equilátero e a base de baixo um triângulo equilátero idêntico àquele lá de cima. Esses triângulos as bases são sempre congruentes. Tá legal? Aqui eu tenho um exemplo de um prisma regular de base quadrada, tá vendo? Então aqui é um quadrilátero. Para ser regular, o quadrilátero tem que ser um quadrado. Então, lados congruentes, ângulos internos também, aqui tudo é 90 graus, e reto, quer dizer, essas arestas laterais são perpendiculares à base. Tranquilo? Vamos lá, mais um item. Como é que se dá nome aos prismas? Bom, esses caras aqui são prismas regulares, mas esse aqui é um prisma regular triangular. E esse aqui é um prisma regular quadrangular. O que aconteceu? Você está dando nome para ele de acordo com as bases. É isso aí. Então, dependendo do formato da base, a menor possível é o triângulo. Com 2 você não forma prisma. Então, você tem triângulo, quadrado, pentágono, hexágono e por aí vai. Então, por exemplo, um prisma onde a base é um hexágono. Como é que ele chama? Prisma hexagonal. Tá certo? Se ele não for oblíquo, quer dizer, não for inclinado, esse aqui é um exemplo, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é um prisma hexagonal. Ele não é reto e também não é regular. Eu não disse aqui que os lados são congruentes, certo? Então, isso aqui é um prisma hexagonal, tá? Se, além de hexagonal, isso aqui fosse tudo perpendicular, ele seria um prisma reto. E se o hexágono for regular, ele vai ser um prisma regular de base hexagonal ou um prisma hexagonal regular. Para que então eu utilizo prismas? Qual é o nosso interesse em estudar prismas? Olha, se você andar numa rua onde tem prédios de apartamento, a maior parte deles tem formato de prisma. Às vezes um arquiteto mais ousado cria lá uma coisa meio diferente que também normalmente é um prisma, tá? Pode ser triangular, hexagonal, não é isso? Um prédio pentagonal. Clica lá na internet, dá uma olhada no pentágono americano. É um prédio. O formato é de pentágono, tá? Ele tem 3D. Ele não é um plano, né? Não é um pentágono no plano. Ele é um sólido, tá bom? Muito bem. Que mais? Embalagens de produtos. Olha só, cara. Embalagem de leite, embalagem de suco, né? Você tem lá vários tipos de embalagem. Você tem um chocolatinho, cujo nome eu não lembro, que a embalagem é hexagonal. E tem um suíço que é muito bom, que a embalagem é triangular, você deve conhecer, né? Parece com esse aqui, ó. Só que quando você vai no mercado, ele não está de pé, assim, normalmente ele está deitadinho, né? E esse é um dos truques que acontecem nas questões, né? Quando você encontrar uma questão de vestibular, ele vai te falar assim, olha, dado um depósito na forma de prisma triangular, e ele põe lá e faz o desenho disso aqui deitado, né? De uma posição estranha, e às vezes a pessoa tem dificuldade para identificar que é prisma. Não, é só você virar ele, tá certo? Lembrar que as bases são polígonos regulares e as arestas laterais são paralelas. Aí, tranquilo, matou a charada, é só reposicionar, tá bom? Bom, legal, você já sabe então para que se usa. E o que conta que a gente vai fazer? Bom,
Além de ter, a gente tem interesse nas medidas, né? Quanto vale um lado aqui do polígono, né? A aresta da base, quanto vale a altura, né? A gente pode chamar isso aqui de altura do prisma, tá certo? O tamanho da aresta lateral, quando ele é perpendicular, ela é a própria altura. Aqui não. Aqui a altura seria a distância entre os planos, né? Seria uma reta aqui menor do que a aresta. Quando ele é aqui reto, o que acontece? A altura e a aresta lateral coincidem em valor. Então, além dessas medidas, nos interessam muito as áreas e os volumes. Por quê? Vou começar pelo volume. Se você vai criar uma embalagem de suco, tá certo? De laranja, você quer lá criar uma embalagem um pouco diferente, um prisma diferente, você vai desenhar um prisma. O que interessa para você? O quanto de suco você põe lá dentro. Então, essa quantidade é medida em volume. Você já deve ter usado, né? Você compra 1 litro de leite, né? Então, essa quantidade em 3D a gente chama de volume, tá? Então, como é que você vai saber quando que é área e quando é que é volume? Quando você pensar em conteúdo, ou seja, como é que você preenche aquele prisma, né? Enche ele de leite, de água, do que você quiser, de suco, tá? Você vai estar pensando em volume, é essa medida que vai te interessar. Ficou claro? E as outras medidas que interessam para a gente são as áreas. Por quê? Imagina o seguinte, você vai fazer uma base com um prisma reto ou um prisma regular triangular, uma base desse, para colocar aqui em cima a estátua de um cara famoso aqui na cidade, tá certo? Então isso aqui vai ser um pedestal, né? Tá bom? Eu te pergunto, o que você vai pintar dessa base? Você vai pintar o chão aqui embaixo? Não, né? Vai ficar virado para o chão, ninguém vai ver. Você vai instalar lá a estátua, embaixo você não precisa gastar nenhuma tinta especial. Você vai pintar a lateral dele e pode ser que pinte em cima e pode ser que não também, dependendo do que você vai pôr em cima, não é necessário. Percebe? Como é que você usa a tinta? Você, quando compra o galão de tinta, está escrito lá qual é a cobertura dele em área. Por quê? Você vai pintar uma parede, né? Essa lata dá para pintar qual a área da parede, tá? Você não pinta em volume, você pinta em área. Por isso que eu falo, nas áreas você pense em pintura, em pintar. Então, é uma quantidade que você vai usar para preencher uma superfície plana, percebeu? E aí você vai calcular áreas. Interessa para a gente todo tipo de área aqui. Então, vamos começar. Eu tenho bases, eu tenho o que eu chamo de área da base. Então vamos começar a falar nessa linguagem. Então o que é a área da base? Neste caso é a área de um triângulo equilátero. Neste caso é a área de um quadrado. Tenho 2 bases. Legal? Então qual é a fórmula da área da base de um prisma? Depende. Eu não vou te dar uma fórmula. Depende do formato da base. E agora você vai entender uma coisa muito bacana. Se você dominar a geometria plana, a geometria espacial ficou no papo. Ficou muito fácil. Por quê? Pensa, quando você for calcular, por exemplo, a área de uma base, você está calculando a área de um triângulo equilátero. Então, se você sabe qual é a fórmula da área do triângulo equilátero, você calculou a base do prisma. Bom, mas é só isso? Olha, além disso, sabe o que tem? Você tem que ter uma certa visão espacial. Ou seja, você precisa enxergar essa figura no espaço, tá? Porque nos enunciados ele vai te descrever uma forma e você vai ter que ter alguma habilidade, não para desenhar tudo certinho, bonitinho, mas para fazer um rabisco ali que você consiga identificar, visualizar aquilo. Então é muito importante desenvolver a tua visão espacial, tá bom? Para isso você estudou geometria de posição, né? A gente ficou brincando um tempo lá com reta paralela, reta reversa, planos paralelos. Isso exercita o cérebro, você começa a enxergar as coisas com uma certa facilidade, tá? Uma profissão que o cara tem que ser bom nisso, por exemplo, decorador, arquiteto, tá? Decorador entra numa casa, tá vazia, e aí ele imagina, aqui eu vou botar um móvel tal, assim, com esse formato. Então ele está imaginando uma coisa no espaço, uma coisa 3D, percebeu? Então essa capacidade a gente pode desenvolver. Alguns têm mais facilidade, outros menos, mas todo mundo pode desenvolver ela, tá bom? Então esse é um ponto. Uma vez que você enxerga isso como sendo um prisma, tem gente que não enxerga, né? Mas depois que você treinou, você fala, não, isso aqui eu estou entendendo o que é aquele chocolatinho triangular lá, legal. Isso aqui é uma caixinha de leite ou uma caixa de sapato de pé, né? Bom, então você está enxergando essa figura, daí para frente é geometria plana, meu amigo, certo?
Então, vamos lá. Área da base. Área da face. O que acontece com as faces? Quando o prisma é oblíquo, tá vendo? Tá? Aliás, em todos os casos, né? A face é um paralelogramo, porque as bases são paralelas e as laterais, por definição, são paralelas. Então, essa face lateral aqui, ela sempre é um paralelogramo. Quando ele é reto, também é paralelogramo, claro, só que você pode dizer que você tem um retângulo. E calcular a área de retângulo é muito fácil. E o nosso foco é aqui, ó, nos prismas regulares. Então, as nossas faces serão retângulos. Como é que calcular a área de retângulo? Base vezes altura e está resolvido, não é isso? Então, você pode, por exemplo, querer a área de uma face só. Por quê? Porque eu vou pintar só essa face que está de frente. As outras eu não vou pintar. Pode ser? Ou não, eu vou pintar cada face de uma cor, então você precisa comprar quantidades de cores, né? Não para as 3 faces, mas para cada uma. Não, eu vou pintar todo o entorno de vermelho. Legal, então você vai precisar do que a gente chama de área lateral. Sacou? O que é área lateral? É essa área em volta, sem as bases. E a área total? Ora, é a área lateral mais... A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes? Porque eu tenho 2 bases, tenho 2 tampinhas. Tranquilo? Então você não vai ficar decorando fórmula, é usar o raciocínio, tá? Senão eu vou entalar você de fórmula aqui e não vale a pena. Perfeito? Ok. Agora vamos entender aqui o conceito, tentar entender o conceito de volume, né? Como é que você calcula o volume, essa quantidade? Aqui são áreas, tá? O volume é a novidade, a gente está trabalhando em 3D. Imagina que você tem aqui um triângulo recortado num papel, certo? Você tem um pedacinho de papel, eu tenho um aqui, ó. Vamos lá. Então você tem um triângulo, né? Está recortado. A espessura dele é nada, né? Tá certo? Fininho. E aí você põe lá esse triângulo, ó. Tá aqui, tá? Você põe um triângulo. Muito bem. Isso aqui é uma área. Você calcula a área do triângulo nessa folha de papel. Agora imagina que você empilha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Vai enchendo, cada vez que você põe uma área dessa, você está preenchendo, né? Está enchendo, por exemplo, de algum líquido, alguma coisa aqui dentro, de papel mesmo, olha, empilhando, certo? Esse enchimento aqui, você vai chamar isso de volume. E veja como é intuitivo, né? Ora, se você tem essa área 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, etc., o que vai ser o volume? Vai ser a área dessa base vezes a altura do seu prisma, tá certo? Então, olha aqui, você queria uma fórmula, você tem uma fórmula. O volume é igual à área da base vezes a altura, tá certo? Ficou claro isso aí, gente? Tranquilo? Então, a gente vai ter que trabalhar basicamente fazendo esses cálculos, vão ser nossos exercícios nessa área com os prismas, tá bom? Aqui a área da base, normalmente eu represento por área da base, né? A área lateral eu represento por área lateral assim, olha, a L, por exemplo, tá? A área total eu costumo chamar de área T, ó, AT, área total. E eu posso dizer que se você quer mais uma fórmula, que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? Mas acho que não precisa, nem cabe, né? Não precisa aqui a decoreba, tá bom? Foca nessa aqui, não esquece disso, que você vai precisar muito, vamos calcular bastante volumes, tá bom? Espero que você tenha entendido aí os conceitos e que agora você saiba então o que é um prisma, tá bom? Forte abraço!